Olá, seja bem-vindo a este canal, seja bem-vinda. Se você não for inscrito ou inscrita, convidamos você a se inscrever, também deixa seu like. Nós estamos lendo o primeiro livro de Reis. Tá? Se você quiser acompanhar, basta você clicar, acionar ali o sininho para receber as próximas notificações das próximas postagens, tá? Então, nesse momento, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. Primeiro Reis, capítulo 11. O erro de Salomão. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes às nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel. Vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois, certamente, no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Versículo 3. Ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a afastar seu coração do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades, e o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu a Astorete, Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Versículo 6. Assim Salomão praticou o que era mal perante o Senhor, e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Versículo 7. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Quemosh, Camus, o odioso e nefasto deus dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos Amonitas. Versículo 8. Fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses e divindades. Versículo 9. Então Yahvé se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, que lhe aparecera e advertira 2 vezes. Versículo 10. Ele ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado. Versículo 11. E, por isso, o Senhor sentenciou a Salomão, determinando, considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Versículo 12. Porém, unicamente por amor a Davi, teu pai, não o farei enquanto viveres. Eu o tirarei da mão do teu filho. Versículo 13. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor e consideração a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Surgem os inimigos de Salomão. Versículo 14. Então Yahvé levantou contra Salomão um adversário, Hadade, e Edomita, que pertencia à família real de Edom. Versículo 15. Depois que Davi vencer Edom, Joabe, general do exército,
foi para lá a fim de sepultar os mortos e matou todos os homens de Edom. Versículo 16. Joabe ficou ali 6 meses com todo o povo de Israel, até que exterminou todo homem sobre as terras de Edom. Versículo 17. Então Hadade fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que haviam servido a seu pai. Ele era ainda um menino nesse tempo. Eles partiram de Midian e se dirigiram a Parã. Lá juntaram alguns homens e foram ao Egito, até a presença do faraó, rei do Egito, que concedeu uma casa e terras a Hadade e lhe forneceu mantimentos. Versículo 19. O faraó agradou-se tanto de Hadade que lhe deu um casamento à irmã de sua própria esposa, a rainha Táfnis. Táfnis. Versículo 20. A irmã de Táfnis lhe deu um filho que recebeu o nome de Genubate, que fora criado por Táfnis no palácio real. Ali, Genubate viveu e foi educado com os próprios filhos do faraó. Versículo 21. Enquanto estava no Egito, Hadade ficou sabendo que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, comandante do exército, havia também morrido, e solicitou a Faraó: deixa-me partir, porquanto desejo retornar para minha própria terra. Versículo 22. Ao que Faraó contestou: que te falta na minha casa para desejares voltar para a tua terra? E prontamente respondeu Hadade: nada, todavia permita-me partir. Versículo 23. E Deus fez surgir um outro inimigo contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Versículo 24. Quando Davi dizimou o exército de Zobá, Rezon juntou alguns homens e tornou-se chefe de um bando de revoltosos. Eles partiram para Damasco, onde se estabeleceram e tomaram o controle. Versículo 25. Rezon foi adversário de Israel durante todo o reinado de Salomão, e isto além de todo o mal que Hadade realizou. Ele era inimigo de Israel e reinava sobre a Síria. A revolta de Jeroboão, versículo 26. Também Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zeredá, servo de Salomão, rebelou-se contra o rei. Sua mãe chamava-se Tisseruá, Zerua, e era viúva. Versículo 27. Ele se amotinou contra o rei porque Salomão tinha construído o Milo, o aterro do lado leste da cidade de Jerusalém, e fechado a brecha do muro da cidade de Davi, seu pai. Versículo 28. Jeroboão era homem valente, talentoso e competente. Quando Salomão viu que este jovem era bom trabalhador, encarregou-o de coordenar todos aqueles que realizavam trabalho forçado e que pertenciam às tribos de José. Versículo 29. Naquela época, Jeroboão partiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Versículo 30. Então Aías agarrou sua própria capa com toda a força e a rasgou em 12 pedaços. Versículo 31. E voltando-se para Jeroboão, declarou: toma para ti 10 pedaços, pois assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. Eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão, e te darei 10 tribos. Contudo, ele ainda ficará com uma tribo, como demonstração do meu amor para com o meu servo Davi, e para com Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Versículo 33.
agirei deste modo, porquanto Salomão e seu reino me abandonaram e preferiram adorar Astarote, a deusa dos Sidônios, Camos, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não buscaram andar nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, pai de Salomão. Versículo 34. No entanto, não tirarei da sua mão o reino todo. Eu o deixarei governar durante todos os dias da sua vida sobre a terra, por amor a meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus decretos e as minhas ordenanças. Versículo 35. Porém, tirarei o reino da mão de seu filho, e darei a ti as 10 tribos, e darei uma tribo a seu filho, para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que separei afetuosamente para ali estabelecer o meu nome. Versículo 37. Quanto a ti, eu mesmo te levantarei e farei reinar sobre tudo o que teu coração desejar, e serás rei sobre Israel. Versículo 38. Se atentares para tudo o que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos e praticares o que é justo e certo aos meus olhos, obedecendo às minhas orientações e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu mesmo estarei contigo e firmarei para ti uma dinastia perene, e te concederei Israel, como procedi com Davi. 39. Portanto, humilharei os descendentes de Davi por esse motivo, mas não para sempre. Versículo 40. Mais tarde, Salomão procurou matar Jeroboão, mas este conseguiu fugir para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, onde se refugiou até a morte do rei Salomão. A morte do rei Salomão. Versículo 41. Quanto aos demais acontecimentos que permearam o reinado de Salomão, tudo o que realizou e toda a sabedoria que demonstrou ao mundo, todos os seus grandes feitos, estão escritos nos registros históricos de Salomão. O tempo que o rei Salomão governou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. Versículo 43. E Salomão repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu Rehavã. Roboão sucedeu seu trono. Muito bem, concluí a leitura de 1º livro de Reis, capítulo 11. Agora estarei lendo aqui o comentário. Estarei relendo o versículo 4 e depois o que diz o comentarista. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Veja aqui o que diz o comentarista. Observemos. Não há idade para se ser enganado. Não há idade para se ser enganado. Nem a inteligência ou a experiência são suficientes para manter uma pessoa crente em Deus por toda a vida. Só o temor, abre parênteses, obediência amorosa e reverente, nos dá essa condição. Só o temor nos dá essa condição. Atos 2:43, Filipenses 2:12, Hebreus 12:28, 1 Pedro 1:17. As muitas mulheres pagãs com as quais Salomão viveu maritalmente. Aos poucos, e na medida em que ele envelhecia, foram criando um ambiente totalmente paganizado em sua corte, levando o próprio Salomão, como um homem culto que era, a conhecer, admirar e praticar uma série de rituais religiosos sincretistas.
Seu pai Davi havia cometido vários e graves pecados, mas jamais se envolveu em idolatria, o pecado que sempre marcou o povo de Israel e contra o qual Deus tem profundo ódio. Idolatria. E lembramos que a avareza, a ganância é idolatria. Então guardemos disso. Jesus é contra os avarentos. Então não há idade para ser enganado. Não existe inteligência, experiência que são suficientes para manter uma pessoa crente, sincera em Deus por toda a vida. Somente o temor a Deus, obediência amorosa, obediência reverente a Deus nos dá essa condição de mantermos crentes fiéis até o fim. Atos 2, versículo 42, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Veja aqui, o temor, estado de adoração contínua, né? Buscando sempre estar em obediência ao Senhor, que existia no coração dos crentes daquela época, era uma mistura de pavor, êxtase e perplexidade diante da presença majestosa de Deus, operando milagres, prodígios e sinais maravilhosos entre a multidão dos que iam sendo convertidos pelo Espírito Santo e acrescentados à igreja.